dia, primeiro ano. Estamos gravando a nossa aula agora. Como eu estava dizendo, então, o material dessa semana tem alguma coisa que você pode ler, tá? Na apostila. Vai estar ali na página... Estou pegando aqui. Na página 42 e 43, certo? Então, nós vamos falar sobre filosofia árabe, islâmica e sobre filosofia hebraica judaica. Então, é o período medieval ainda que nós estamos analisando. Entretanto, a gente sai um pouco daquele eixo cristão que é tão comum dentro do período medieval. E, às vezes, é interessante notar porque, muitas vezes, quando nós estudamos história, tendemos a pensar que na Europa Ocidental só existiam os cristãos. É claro que, conforme até eu mostrei nas aulas de filosofia também, a Igreja Católica ela tem uma preponderância política muito grande na Europa Ocidental, é uma instituição extremamente importante, até porque, diante daquela fragmentação que nós temos, deixa eu só colocar aqui. Pessoal, vocês estão vendo a minha imagem? Ah, tá. Olha, me achei ali agora. Diante daquela fragmentação política que nós temos, vocês se lembram da fragmentação política, você estudou ali em História. Então, o poder político ele está bem fragmentado dentro dos feudos. E nesse espaço de fragmentação política, a Igreja Católica ela surge realmente com uma influência muito grande, com o poder de unificação. Ela cria uma certa unidade aí durante o período medieval. É o poder que influencia tanto o feudo da esquerda quanto o feudo da direita. Porque você se lembra da aula de História? O professor sempre diz assim, olha, dentro de cada feudo, o senhor feudal, deixa eu admitir mais um coleguinha aqui. O senhor feudal, ele tem o controle absoluto, não é isso? Ele que faz as leis e tal. Então, o poder do senhor feudal era restrito ao feudo. E o rei? O rei só governava dentro do seu próprio feudo também. A Igreja Católica, por outro lado, ela governa no feudo do João, ela também governa, não, ela tem influência sobre o feudo do João, ela tem influência sobre o feudo do Joaquim, enfim. E é por isso que nós estudamos aqueles filósofos cristãos. Falei do Santo Agostinho, falei do Boécio, falei quem mais? Do Tomás de Aquino. Então, separando principalmente aqueles dois movimentos que eu acredito que seja bem importante para você, que é a patrística, no primeiro momento, e a escolástica, beleza? Só que é o seguinte, dentro desse espaço Europa Ocidental, você tem outros agentes e outras influências também, influências menores, mas que não podem ser negligenciadas, que precisam ser levadas em consideração também. E são exatamente estes agentes que nós vamos estar conhecendo na aula de hoje. Espera aí, aqui, deixa eu compartilhar. É essa aqui que eu compartilho. Pronto. Opa, aqui. Então, são esses camaradinhas. Vamos falar sobre todos os filósofos árabes islâmicos? Não dá nem tempo para isso. Mas nós vamos destacar 3 nomes que são bem importantes aqui. 2 árabes e um judeu. Então, os 2 árabes que nós vamos destacar, o Avicena e o Averroes. Às vezes as pessoas acham que é francês e falam Averroes. Não é francês, é islâmico, então é Averroes mesmo. E judaico nós vamos destacar aí o nome do Maimônides. Mas eu lembro que eu disse na última aula, antes de nós falarmos sobre esse tópico destes filósofos de origem árabe, eu quero relembrar com vocês a questão dos universais que nós discutimos na semana passada. Vocês estão lembrados? E aí até abrir um espaço aqui rapidinho, para caso você tenha alguma dúvida, você faça o seu questionamento, a sua pergunta. Esse é um conteúdo, de certa forma, simples, mas que demanda uma certa atenção para você não se enrolar. Se você pegar o fio da meada, você vai ver que é bem tranquilo, tá? Então, o que é essa querela dos universais? A palavra querela tem a ver com disputa, com posições diferentes. Essa questão dos universais, ela já vem desde a antiguidade, tá, gente? Ela não é uma novidade no período medieval. Por exemplo, Platão era um cara que acreditava na existência dos universais. O que são os universais? São aquelas ideias que existem antes da existência. Lembra daquilo que eu disse para vocês sobre o Platão? O mundo sensível e o mundo inteligível? Então, são aqueles conceitos que são aplicados
né, de forma geral. Então, essa é uma discussão que já existia anteriormente, mas que ganha força, principalmente no período medieval, dentro da escolástica. Por quê? Na escolástica, você tem aquele crescimento dos estudos gramaticais. Algo que eu falei para vocês já desde as primeiras aulas sobre filosofia medieval. Lembra que esse termo escolástica veio exatamente de escola, que eram esses grupos que se reuniam para estudar determinados textos, através da razão, mas utilizando para isso também os elementos da linguística, os elementos da gramática. E aí você tem, então, uma retomada dessa discussão sobre os universais. E a grande questão aqui é tentar descobrir o quê? Ou tentar entender o quê? Que relação existe entre vosses e res. Vosses aqui, a voz, e sendo res, a existência. Então, qual é a relação que existe entre aquilo que eu falo, os conceitos, quando eu falo homem, quando eu falo cidade, quando eu falo animal? Então, esse vocábulo que eu estou dizendo e a existência de fato dessas coisas. Então, a resposta possível, estou destacando aqui, ó, seguindo os tópicos que eu coloquei. As respostas possíveis são o realismo, foi o que nós vimos na aula passada, o extremo e o moderado, o nominalismo e o conceitualismo. Então, no período medieval, para esta querela dos universais, nós temos essas três possibilidades de resposta: o realismo, extremo e moderado, nominalismo e conceitualismo. Ou melhor, são 4 respostas, né? São 3, mas uma se desmembra em 2. Todas as possibilidades possíveis são respostas aos seguintes problemas. Então, olha os problemas que nós colocamos aí. 1. Espécie e gênero. Tema tem uma, aqui era para, eu coloquei errado, que tem uma existência real ou são apenas conceitos? Então, espécie e gênero tem uma existência real ou são apenas conceitos? Se tem existência real, isso é material ou imaterial? Vocês conseguem distinguir bem a diferença entre material e imaterial, certo? Material é aquilo que tem... a minha caneca aqui, ó, opa, não dá para ver. Aqui. Minha caneca, né, ela tem existência material. O Saci Pererê tem uma existência imaterial. Ou o Saci Pererê talvez não seja o melhor exemplo. Uma receita de arroz doce, ela tem uma existência a princípio imaterial, e depois você materializa ela. Então, essa é a diferença. Então, estes conceitos, esses universais, se eles existem de fato, eles são materiais ou imateriais? E, por fim, se são apenas conceitos, existem apenas na mente ou existem de modo independente? Então, essas são as 3 possibilidades de resposta para essa questão dos universais. E a questão se formula da seguinte maneira: os universais são ante rem. Lembrando que esses conceitos, gente, eu estou passando para vocês alguns termos em latim aqui, porque eles podem ser cobrados não só por uma questão de conhecimento, acho que é legal vocês conhecerem alguns termos em latim, mas também porque realmente pode ser cobrado dessa forma, tá? Então, olha só, os universais são ante rem, ou seja, são prévios e independentes da existência. Eles são in re, ou seja, eles são constituintes das coisas, faz parte do ser, ou eles são post rem. O que é isso? São formulados após as coisas e somente para nomeá-las. Então, aqui, as 3 possibilidades. Ante rem é aquilo que existe antes, é aquilo que o Platão, por exemplo, afirmava. Né? Antes da existência do homem, existe uma ideia de homem, e é a partir dessa ideia de homem que se materializa todos os homens que existem. Então, isso é importante porque quando eu perguntei para vocês, vou repetir, em aulas anteriores, o que é o homem? Como definir o homem? Algumas pessoas tiveram uma certa dificuldade. Então, é isso que os medievais estão procurando. Será que, de fato, existe essa definição de homem? Será que essa ideia, esse conceito que perpassa todos os homens, ela existe? Será que existe como uma ideia, uma alma antes da existência dos seres? Ou será que não? Isso é apenas conversa, é apenas uma fala. Então, essas são as 3 possibilidades de resposta. Lembrando que... Deixa eu clicar aqui de novo. Lembrando que o que é gênero, o que é uma universal e o que é espécie. Então, quando eu falo da querela dos universais, eu estou falando de gênero, eu estou falando de espécie.
Então, são conceitos que designam uma coleção de indivíduos. Opa, olha só. Por exemplo, Heloísa, Andressa, Dirceu, Caio, Samira, Guilherme, são indivíduos, certo? São indivíduos. Existe uma unidade aqui. Humano, pessoa, animal, são gêneros e espécies. E, portanto, são esses universais. E é isso que a gente está tentando debater aqui. Se esses universais, eles de fato existem ou são apenas palavras. E aí, eu diria o seguinte, olha só, os universais existem em que sentido? Se é que existem. Independente da mente, então aquele lance do em ré, pós-ré, independente da mente, existem nas próprias coisas, existem, mas são entidades mentais apenas, ou não existe, são apenas nomes, são apenas coisas que nós vamos falando. De acordo com as definições que eu apresentei aqui, nós temos aquelas três possibilidades. Então, ó, o realismo é o 1 e o 2. Então, essa possibilidade aqui, o realismo, eu diria que é o 1 e o 2. Isso aqui é realismo. Lembrando que o realismo extremo vai dizer que esse ponto aqui, ó, o realismo extremo vai dizer que os universais de fato existem. Certo? O realismo moderado, aquele proposto por Tomás de Aquino, ele é mais amplo. O Tomás de Aquino diz o seguinte, olha, os universais existem enquanto ideia na mente de Deus. Depois, esses universais, eles de fato existem no mundo, são as essências das coisas, mas não podem ser totalmente captados. E, posteriormente, quando nós, utilizando a nossa racionalidade, nós olhamos para as coisas, eu olho para os diversos seres humanos, eu consigo criar um conceito que vai estar na minha mente. Então, ele existe também pós a análise das coisas. O conceitualismo é 3. O conceitualismo é 3, ou seja, existem, mas são entidades mentais apenas. O conceitualismo é aquela ideia, né, aquela proposta que diz o seguinte, olha, os universais, na verdade, são apenas conceitos que, através da minha racionalidade, eu faço a análise das coisas e eu vou captando aquilo que existe em comum entre esses seres. E, por fim, o nominalismo, que é a opção 4, que diz o seguinte, os universais não existem, são apenas nomes. São nomes linguísticos, termos linguísticos que nós utilizamos para tentar criar uma unidade, mas não existe nada a esse respeito de maneira física ou de maneira real. Beleza? Galera, eu tentei simplificar aqui o assunto da aula passada. No slide da aula passada ele está mais detalhado. Também eu deixei para vocês, na aula passada, um material de leitura, certo? E aí eu pergunto, ou abro espaço para que vocês perguntem. Conseguindo compreender esses tópicos? Tem alguma dificuldade? Querem fazer alguma pergunta? Ou eu posso avançar? É com vocês agora. E aí, gente, não se sintam envergonhados. Eu preciso que vocês me digam. Se não entenderam, eu explico de novo. Se entenderam, eu vou avançar. E aí? Prof. Oi. Eu queria entender melhor esse flatus vocis do nominalismo, que eu não entendi muito bem. Tá. A palavra flatus, ela inclusive, quando ela é incorporada na língua portuguesa, ela vai ser utilizada, vai dar origem à palavra flautulência, que é uma palavra chique para pum, né? Para pum, que é uma coisa que faz e desaparece no ar, né? Mais ou menos assim. Então, a palavra flatus quer dizer exatamente isso, algo que é intangível. Nossa, desculpe a minha escapada aqui eu estou dando aula, de repente eu olhei pela janela e vi um negócio bem bonitinho, um animal ali do outro lado, um calango. Então, desculpem, tá? Esse lapso. Então, esse flatus significa uma intangência, algo que de fato desaparece rapidamente. Esse flato vocis refere-se ao nominalismo. Então, para os nominalistas, os universais, eles não existem, nem enquanto ideia, nem enquanto nada. São apenas palavras que são utilizadas, mas que com o passar do tempo podem se transformar também. Então, essa ideia de universal, este conceito para os nominalistas, não existem. Por isso esse flatus vocis, ou seja, são apenas
vozes que são ditas, palavras, mas que não tem nenhuma relação com aquilo que é real. Certo? Conseguiu mais ou menos pegar aí a ideia? Sim, entendi, professor. Obrigada. Nada. Então, gente, são essas 4 possibilidades. Fechando aqui. O realismo extremo, estes dizem, né, esses filósofos dizem que os universais existem. Ponto. Eles correspondem à ideia humana, correspondem a coisas que existem no mundo real. Os universais existem. Esse é o realismo extremo. Os nominalistas, por outro lado, dizem que não, que os universais não existem, que são apenas flatus voces, expressões que são utilizadas para classificar as coisas, mas que de fato não existem enquanto algo real. O conceitualismo afirma que os universais existem apenas na mente humana. Quando nós olhamos para o mundo, nós começamos a perceber pontos em comum entre os diversos cachorros que existem, e aí criamos em nossa mente o universal, cachorro. Mas criamos outros universais para cachorro também, ó. Cachorro, aí criamos outro universal, poodle, Rottweiler. Então, esses conceitos designam grupos específicos de cachorro, mas não designa apenas um indivíduo. Esse é o conceitualismo. Então, nesse caso, os universais existem pós-rem, ou seja, após a existência. As coisas existem no mundo, eu analiso essas coisas e eu crio conceitos na minha mente para classificar essas coisas. Beleza? E, por fim, temos aí o realismo moderado do Tomás de Aquino, onde ele diz o seguinte: os universais existem antes de mais nada na mente de Deus. É a partir desta ideia que existe na mente de Deus que o Criador cria todas as coisas. Esses universais também existem nas coisas. Nas coisas. Então, ele é anterrem, antes da existência, na mente de Deus. Ele é in re, porque ele existe nas coisas. E ele é pós-rem também. Por quê? Porque eu, usando a minha racionalidade, eu vou estar olhando para o mundo e captando esses conceitos na minha mente. Certo? Então, dá para dizer que o Tomás de Aquino, ele tenta apaziguar a galera aí, né? Criando um meio termo, dizendo que as coisas existem antes, existem em si, mas existem depois também. Também existe enquanto conceito. Tá? Mais alguma dúvida, gente, sobre os universais? Tranquilo? Então, eu vou seguir aqui. Olha só, vamos falar então sobre a filosofia árabe e a filosofia judaica com alguns dos principais nomes. A filosofia árabe, ela, começar destacando esse ponto aqui, ela foi extremamente importante, porque vocês repararam que o Tomás de Aquino, principalmente, ele entra em contato com a filosofia do Aristóteles. Eu acredito que vocês tenham percebido isso. O Tomás de Aquino, ele cristianiza a filosofia do Aristóteles. Ele pega diversos conceitos aristotélicos e traz para o cristianismo. E vai, inclusive, dando uma base racional para o cristianismo a partir de muitas ideias do Aristóteles. Agora, a questão é a seguinte: como Tomás de Aquino teve acesso a este texto do Aristóteles? Por quê? No meio daquela bagunça toda que você deve ter visto já na aula de história, as invasões bárbaras, o Ocidente, ele foi assim, se fragmentando. O Ocidente, ele foi se ruralizando. E todo aquele esplendor do Império Romano, aquele esplendor cultural, ele foi pouco a pouco desaparecendo. E mais, durante os primórdios ali, logo após a patrística, você tem uma discussão muito grande se a filosofia de fato ela é importante para o desenvolvimento da fé cristã. Embora no campo da patrística nós tivemos ali o próprio Santo Agostinho e outros filósofos, né, o Boécio, essa galera toda pregando, discutindo e racionalizando a fé, existe também um retrocesso, por outro lado, grupos que admitem a racionalidade, mas não admitem obras, por exemplo, como de filósofos gregos. Então, pouco a pouco, esses filósofos eles vão sendo abandonados no Ocidente, nesse espaço
que vocês estudam tanto aí, principalmente na disciplina de história. E aí a questão que se coloca é o seguinte: como essas obras permaneceram, continuaram existindo e chegaram até nossos dias? Daí a importância dessa galera árabe. Por quê? Dentro do mundo árabe, essa discussão entre ciência e fé e filosofia, ela não se coloca. Aqui no Ocidente estávamos discutindo isso, né? Na Europa Ocidental discutia isso. Separação entre fé e ciência, entre conhecimento empírico. Não vou utilizar o termo ciência ainda, porque a ciência enquanto um campo da filosofia ou enquanto um método bem estruturado, ela só vai surgir no século XVII. Mas o que existe é o quê? Existe sim uma preocupação em conhecer o mundo de forma empírica. Lembrando que a palavra empirismo refere-se à experiência, certo? Mas existe uma separação entre filosofia, religião e ciência. Isso no mundo ocidental. No mundo árabe não existe essa separação. Está tudo muito junto. E o que acontece? Eu não vou entrar nos pormenores aqui, mas os textos do Aristóteles, principalmente, e de outros filósofos gregos, eles vão ser conservados lá no mundo árabe. Olha que interessante, do grego, muitos desses textos são traduzidos para outras línguas e acabam sendo traduzidos novamente para o árabe. E ali no mundo árabe, esses textos vão ser conservados. Até que, lá por volta do século IX, alguns desses textos vão ser traduzidos para o latim, e então Aristóteles começa a chegar novamente na Europa. E é por isso que ele só ganha força nas discussões sobre Aristóteles nesse período conhecido como escolástica, porque durante muito tempo esses textos acabaram sendo deixados de lado. Então, daí a importância de nós trazermos aqui também elementos da cultura árabe, porque foi neste espaço que os textos, principalmente do Aristóteles, foram conservados. Os pais da filosofia islâmica, eu destaquei aqui, no século IX, principalmente, são o Al-Kindi e Al-Farabi. Não vamos falar muito sobre esses caras, tem algumas ideias importantes, mas não vamos destacar porque é muita informação também desnecessária para vocês nesse momento. Mas eu vou destacar os outros nomes ali, o Avicena e o Averroes. E uma coisa que a gente percebe claramente aqui também é que esses islâmicos também também acreditam na existência de um Deus único e exatamente por conta disso tentam harmonizar as suas doutrinas dos seus livros sagrados com as ideias filosóficas. Vamos buscar aqui, então, conhecer um pouco mais cada um deles. Deixa eu trocar o slide aqui. Olha só, começando com o Avicena. O Avicena, ou o nome... Avicena, na verdade, é uma transliteração, é uma mudança do nome para o latim. O nome correto dele era Ibn Sina. IBN, espaço, Sina. Mas em latim ficou Avicena e é assim que ele vai ficar conhecido no mundo ocidental. Então, eu coloquei aqui o período de vida dele, do ano 980 até o ano 1037. Gente, aqui eu quero fazer uma recomendação para vocês. Tem um filme que é maravilhoso e ele apresenta um pouco da vida do Avicena. Chama-se O Físico. Embora essa tradução que colocaram na língua portuguesa não seja melhor, porque o termo em inglês, o nome do filme em inglês é The Physician, que quer dizer mais a questão fisiológica, né? O fisiologista seria o fisiologista, que na verdade a tradução seria o médico. Se fosse colocar o nome do filme correto em português seria o médico, porque o físico dá a impressão que é alguém que mexe com física, assim, nada a ver. O Físico. Esse filme, gente, é muito bom. Por quê? Até para quem pensa, quem sabe fazer medicina também no futuro, olha, perfeito. Por quê? Ele mostra como era a medicina no período medieval. E você vai ver algumas coisas que são hilárias, assim. Algumas coisas que são tristes, porque você percebe pessoas morrendo. Logo no começo do filme tem uma cena de uma mulher morrendo porque aparentemente estourou um apêndice. Então, uma coisa que para nós hoje é extremamente comum, banal, uma cirurgia de apêndice, matava as pessoas na época. Por quê? Dentre outras coisas, nesse mundo ocidental, cristão, abrir o corpo era uma coisa meio que, não podemos fazer. Por quê? Porque o corpo é sagrado, não pode abrir o corpo. E nem depois que as pessoas morriam.
elas abriam o corpo. Por quê? Porque o corpo é sagrado. Aí eu pergunto, como é que você vai formar um médico sem abrir o corpo e olhar para dentro e conhecer? E eles nem sabiam exatamente como eram os organismos por dentro. E aí é dentro desse preceito aí que vai surgindo um jovem que quer aprender medicina, mas nesse espaço ele encontra alguns charlatões ali que ensinam medicina, até que ele fica sabendo do Avicena que mora muito distante, fora da Europa e tal, não sei o quê, e aí ele vai fazer uma viagem para ir lá tentar aprender com o Avicena e tal, e aí o filme se desenrola em torno disso, da viagem, depois do contato que ele tem com o Avicena e as coisas que ele vai aprendendo. Então, vale muito a pena. É um filme, não só é um filme muito informativo, mas é um filme bom. Eu sempre falo para os meus alunos, quando tem um filme que é muito informativo, mas é chato, eu falo também, olha, tal filme é legal, você assistir, é importante, traz muita informação, mas é chato pra caramba. Não é o caso desse. Esse filme é muito bom, vale a pena. Se você encontrar aí, The Physician ou O Físico em língua portuguesa. E ele traz, então, um pouco da história do Avicena, que era um verdadeiro prodígio, assim. Um prodígio. Eu destaquei aqui, ó, página 42 da apostila, se você quiser dar uma lidinha depois. Tem pouca informação lá, mas dá para você, pelo menos, dar uma lidinha aí. Com 10 anos, vários comentadores de livros de filosofia, vários autores, afirmam que com 10 anos ele já teria decorado todo o Alcorão. Gente, eu não sei se vocês... Espera um pouquinho, vou pegar um Alcorão aqui para vocês verem. O bom de estar em casa é isso, né? Você vai já pegando ali na estante mesmo. Ó, esse é um Alcorão. É a Bíblia dos islâmicos. Se eu falasse um islâmico ouviu falando isso, ele vai achar que eu estou um sacrilégio. Não é uma Bíblia, é um Alcorão. É o livro sagrado para os islâmicos. E ele é bem grossinho, assim como a nossa Bíblia. Ó, bem grossinho, bem grossinho. E algumas pessoas dizem que com 10 anos o nosso querido Avicena já tinha decorado isso aqui tudo, inteiro. Inclusive tem um nome, eu não lembro agora o termo em árabe, que é utilizado para pessoas que conseguem decorar o Alcorão. Existiam várias pessoas que faziam isso. Agora, para pensar, gente, eu vou falar para vocês, eu gosto muito de estudar a Bíblia. Se pedirem para eu explicar alguns elementos específicos da Bíblia, eu explico sem muita dificuldade, eu gosto. Sou professor ali na minha igreja, de um dos departamentos, departamento de adolescentes. Então, assim, eu adoro estudar a Bíblia, mas eu sou péssimo para decorar versículos. Quando fala assim, recita um versículo de cabeça, eu falo, misericórdia, Jesus chorou. Não sou muito bom para recitar versículos. Tenho dificuldade para decorar. Mas o cara decorou o negócio inteiro. Você tem noção? É muita coisa, é muita coisa. Olha isso, quantos anos vocês têm aí? Tem 15 anos, né? Primeiro ano, 14, 15 anos. 15 anos. Gente, com 16 anos o cara era médico. Com 16 anos. Tudo bem que assim, não existia toda aquela faculdade que nós temos hoje, assim, vários anos de formação, era um pouco diferente. Mas ele era um sujeito genial. Ele escreveu diversas obras, são mais de 200 livros que ele publicou. 200! Eu ia falar 200. 200! Alguns, inclusive, importantes na área de medicina. E no filme você vai perceber isso aí. Alguns ensinamentos que chegam no Ocidente foram desenvolvidos lá na parte oriental, na medicina árabe. Então, é bem bacana. Um dos principais livros que ele vai publicar aí é esse chamado Livro da Cura, que não é só um livro de medicina, ele também trabalha com a parte física, com a parte de metafísica. Lembrando que a metafísica é aquela área da filosofia que discute conceitos que não são físicos. Então, a questão da felicidade, da alma, da existência de Deus, tudo isso aí são conceitos da metafísica. Ele desenvolveu, então, um sistema que vai juntar ali elementos do aristotelismo com elementos do neoplatonismo, elementos platônicos. Por que ele faz isso? Porque o Aristóteles, ele defende a não existência de um mundo das ideias, né? Lembra? O Aristóteles basicamente defende a existência deste mundo e deste mundo material.
Só que isso aí não casa com a ideia de vida após a morte. Não é verdade? Então, por isso que ele vai pegar alguns elementos ali do platonismo, né, desse neoplatonismo, e vai estar fazendo uma mistura, exatamente porque ele acredita na vida, na existência, na vida após a morte, e dessa forma não existe apenas, na visão do Avicena também, esse mundo material, mas existe um outro mundo que é esse mundo de Deus, esse mundo de Alá. Alguém quer perguntar? Parece que eu vi um microfone abriu, fechou. Não? Galera, outra coisa importante, um dos principais conceitos que eu quero destacar para vocês aqui do Avicena é essa distinção entre essência e existência. Entre a ideia de ser possível e ser necessário. Essa distinção que ele coloca aqui vai influenciar a produção filosófica para o futuro. O que é isso? Ser possível. O ser possível é todo aquele ser, é tudo aquilo que pode existir ou pode não existir. Por exemplo, eu olhando para vocês aqui, estão aparecendo aqui para mim a Andressa, a Melissa e o Nicolas. Né? Olhando para vocês, eu posso ver uma Andressa médica, veterinária, historiadora, filósofa, engenheira, enfim, uma infinidade de coisas. São possibilidades. Eu não sei exatamente, não conversei com a Andressa sobre o que ela pensa em fazer. Para a Melissa, a mesma coisa. Médica, engenheira, arquiteta, zeladora. Espero que vocês façam boas escolhas. Mas existe uma infinidade de coisas. O Nicolas, a mesma coisa. Para cada um, tem possibilidades melhores, piores. Aqui eu não estou falando de dignidade de trabalho, tá, gente? Não é essa a concepção. Mas o futuro... Eu tenho alunos que são, ex-alunos, que são dentistas, outros que são encanadores, alguns que têm profissões que são mais uma remuneração melhor, outros com uma remuneração menor. Então, as escolhas que nós vamos fazendo na vida são possibilidades, certo? Então, dá para dizer que o futuro é uma possibilidade para você. Vamos ter aí... Andressa, o que você pensa em fazer? Fala para mim aí, já que eu citei você primeiro. Direito. Olha só, então temos ali a Andressa advogada. É uma possibilidade. Quer dizer que vai acontecer de fato? Não, mas é uma possibilidade, depende das escolhas que ela vai fazendo. Ô César, o que você pensa em fazer aí, meu querido? Medicina. Medicina, tá aí, ó, César médico. Ou não, são possibilidades, depende das escolhas que ele vai fazendo. Então, isso, gente, é o ser possível. O César médico, a Andressa advogada, são seres possíveis. Aliás, o próprio César é um ser possível e a própria Andressa é um ser possível. Por quê? Eles só existem porque os pais se encontraram. Para que o César existe hoje, é importante que o papai e a mamãe dele tenham se encontrado no passado, né? E aí você já sabe o que acontece, não precisamos entrar nos detalhes biológicos da formação do ser humano, né? Mas você sabe que se o seu pai e sua mãe não tivessem se encontrado, você não existiria, certo? E se a gente for mergulhar um pouco mais no mundo de possibilidades, eu poderia dizer o seguinte, você era um entre bilhões ou milhões de espermatozoides possíveis. Não é verdade? Então, olha só, gente, César, não se intimide com o vestibular de medicina. Andressa, não se intimide com o vestibular de direito, porque você já é um espermatozoide vencedor. Olha que maravilha, tá vendo só? Vocês já passaram no vestibular mais concorrido do que esse que vocês vão fazer no futuro aí. Era muito mais concorrido. Era uma vaga para milhões de coisinhas que existiam. E vocês conseguiram ser vencedores. Tá vendo só? Então, gente, isso aí, olha só, mas poderia ser você ou poderia não ser. Poderia ser um outro ser. Então, nós, na visão da Avicena, nós somos seres possíveis, certo? Nós existimos, mas poderíamos não existir. E caso não existíssemos, não faríamos diferença nenhuma no mundo, na visão do Avicena. Existiria um outro ser com outras qualidades. Ninguém sentiria a nossa falta porque não saberiam da nossa existência. Agora, existe um ser que é necessário. E esse ser é Deus, na visão do Avicena. Lembre sempre o seguinte, meus queridos.
O islamismo, o judaísmo e o cristianismo acreditam no mesmo Deus, certo? O problema é que tem uns malucos aí, do jeito que tem uns malucos cristãos, tem uns malucos judeus, tem uns malucos islâmicos que resolvem explodir as coisas de vez em quando, e aí o islamismo ficou meio queimado, né? Todo mundo assim, quando fala em islâmico, meu Deus, vai explodir, homem-bomba, e bom, né? As pessoas se assustam um pouco com isso. Mas o islamismo é uma religião pacífica, e ela vem da mesma vertente que o judaísmo, vem de Abraão ali também, é em Abraão que o islamismo e o judaísmo se dividem. Mas, enfim, então eles acreditam no mesmo Deus, são monoteístas também. E para o Avicena, Deus é um ser necessário. Por quê? Para que todas as coisas existam, ele precisa existir. E, detalhe, qual a diferença de essência e existência? Essência é aquilo que nós somos, né? Aquilo que eu sou. Eu sou. Tudo aquilo, todas as minhas experiências, tudo aquilo que eu gosto, definem a minha essência. Já a minha existência é algo que depende dos meus pais, de outros seres. A minha existência é algo que depende de outros seres. Mas em Deus, Deus ele consegue colocar essência e existência em um único ser. Por isso ele é necessário. Conseguiram entender essa ideia? Deus é o ser necessário. A sua essência é a sua existência. Então, ele não depende de nenhum outro ser para existir. Ele existe por si só. E é a partir dele que todas as outras coisas existem. Então, essa distinção entre ser possível e ser necessário, entre essência e existência, ela vai influenciar diversos outros filósofos a partir do Avicena. Tá? Conseguiram pegar essa ideia de essência e existência ser possível e necessário? Melissa? E aí, Melissa? Sim. Sim? Deixa eu ver quem mais que eu Sim. visualizo aqui. Aline Morato. Aline. Ih, deu ruim. Aline, você está aí? Deixa eu ver se ela responde no chat aqui. Não consigo ver o chat agora. Bom, eu vou acreditar que a Aline está ali. Ali, agora eu vi a mãozinha dela. Muito bem, muito bem. Tá, certo. Gente, então eu vou seguir. Tranquilo essa ideia de ser possível e ser necessário? De essência e existência? Beleza? Tá, vamos para o próximo aqui, que é o nosso querido amigo Averroes. Averroes. Deixa eu ajustar a carinha de vocês aqui, porque senão eu não consigo enxergar nada. Olha só. Alguém quer falar? Não? O Averroes, ele nasce em Córdoba, na Espanha. Lembra que, você lembra então, olha, o Avicena, ele vai estar lá naquela região da Pérsia, tá? Aquela região da Pérsia, o que hoje é o Uzbequistão. Lembra que naquele processo de expansão islâmica, que eu acredito que vocês estudaram história também, toda ali aquela parte oriental, o norte da África, foi tomada pelos islâmicos. Inclusive a Península Ibérica. Lembra? Na Guerra da Reconquista, a formação de Portugal, da Espanha, durante 7 séculos, os árabes estiveram na Península Ibérica, e nesse período o Averroes, ele nasce. Ou você pode encontrar também, quando você está procurando em inglês, você encontra, vai estar escrito Averroes, sem acento, e com o E no lugar do I, tá? Averroes, em inglês. Ele nasce em Córdoba, inclusive para a nossa aula de hoje, eu peguei aqui uma imagem da cidade de Córdoba para ilustrar a nossa aula. Aqui ao fundo você percebe que eu estou em Córdoba, né? Estou em Córdoba, sentindo esse vento fresco aqui da Espanha. Estamos chegando próximo do inverno aqui no continente europeu. Ah, que vontade! O único vento que eu estou sentindo é do ventilador e ainda não está tão fresco jamais. Bom, aqui no fundo, essa imagem é a cidade de Córdoba, tá? Onde ele nasceu. Lembra que Córdoba era uma cidade que foi um ponto importante, uma cidade importante, um grande centro cultural durante esse período em que os islâmicos estiveram ali na Península Ibérica. Ele era filho e neto de juízes. Juízes aqui é o termo que nós vamos utilizar para ministros religiosos. Então, ele tinha essa ligação, nasceu dentro de uma família como tinha um certo status, e ele era médico também, desde muito cedo se dedicou à medicina. Olha que interessante, você percebe que essa
a filosofia, nesse momento, ela anda de mãos dadas com outras áreas. E, principalmente, você tem uma preocupação em fazer uma aplicação prática também de algumas coisas que você busca conhecer no mundo. Tá? E aqui, do Averroes, eu queria destacar o fato de que ele buscou defender a filosofia de ataques de muçulmanos conservadores. Então, existiam diversos muçulmanos que eram bastante conservadores, alguns grupos conservadores, principalmente ali na região de Córdoba, e, claro, existiam em outras partes também. Estou falando de Córdoba porque ele estava ali. Né? E ele tenta defender a filosofia desses ataques. Pessoas que dizem, não, essa filosofia, esse racionalismo afasta o homem de Deus. Precisamos buscar nos aproximarmos de Deus pela fé e tal. E ele fala, olha, é o estudo da filosofia permitido ou proibido pela lei islâmica? Então, essa questão vai perpassar aí diversas obras do Averroes. E ele diz o seguinte, a resposta que ele dá é bem interessante. Ele diz o seguinte, olha só, a filosofia deveria ser proibida para pessoas de baixa instrução, mas obrigatória para aqueles que se dedicam aos estudos. E essa máxima aqui, gente, eu posso aplicar também para nós. Não proibindo, não vou dizer proibir, mas a filosofia, ela não desperta tanto interesse das pessoas de baixa instrução, das pessoas que estão mais preocupadas com ganhar o próprio pão, viver o dia a dia, né? Trabalhar ali para se sustentar, para conseguir o salário. Elas não estão tão preocupadas em algumas questões que são mais complexas. E mesmo quando vão estudar a Bíblia, repare que pessoas que têm uma instrução um pouco menor, elas aceitam muitas coisas sem questionar. Ao passo que, à medida que você vai entrando em contato com outras ideias, principalmente dentro da universidade, algumas pessoas começam a questionar a Bíblia. E aqui, galera, principalmente vocês que vão fazer faculdade, é muito importante vocês terem um conhecimento teológico, claro, né, uma base, para que a sua fé se sustente, mas filosófica também, para que você questione. Sabe, porque dentro da universidade você vai ser bombardeado e as pessoas vão questionar você o tempo todo. Né? E você deveria se questionar também. Peraí, mas o que eu creio? Por que eu creio nisso? Porque à medida que você se questiona, e é o que eu sempre digo, à medida que você se questiona e não tem preguiça para buscar respostas, isso faz com que você cresce. Né? Agora eu falando enquanto um professor cristão, utilizando essa pegada aqui, porque eu sou cristão, mas eu questiono a minha fé o tempo todo. Assim, eu questiono e galera, Deus não acha ruim nisso, porque senão ele não tinha colocado na Bíblia, olha, chega até mim e arrazoemos. Né? Na Bíblia está escrito isso, como eu disse, eu sou péssimo de decorar versículo. Eu preciso olhar no Google para saber exatamente onde está, mas a mensagem do versículo, isso eu trago comigo assim com grande facilidade. Na Bíblia tem esse verso onde Deus diz assim, chega até mim e arrazoemos. Vamos discutir. Olha só, Deus está convidando você para fazer essa discussão, né? Para questionar, para duvidar e buscar as respostas. E então a filosofia ela é importante para fazer com que você entenda melhor a sua fé, para que você entenda melhor as questões que fazem parte da sua crença. E daí o que acontece? Aí você vai escolher o seu caminho de maneira mais racional, ou talvez vai mudar o seu caminho, não sei. Enfim, mas o Aristóteles fala sobre isso. Perdão, falei do Aristóteles. O Averroes, ele coloca exatamente isso. Então, quanto mais você se dedica aos estudos, mais interessante é que você abra esse espaço para a postura filosófica, né? No sentido de você questionar as coisas e buscar a resposta. E aqui, eu queria deixar claro também que quando eu falo de filosofia, embora dentro da escola nós temos essa ideia de estudar a história da filosofia, eu tento passar para vocês as principais ideias, porque basicamente é esse percurso que nós fazemos. Mas o que eu estou falando de filosofia é a postura filosófica também. Essa postura de indagação, de questionamento, de buscar respostas. Tá? Mais uma vez eu repetir, não é só questionar. Questionar, cruzar os braços e ficar assim, não, é questionar e buscar respostas. Essa postura ela é muito importante. Fechando o Averroes aqui, ele vai destacar também, ele vai promover diversas obras do Aristóteles. Ele é um desses caras que é muito importante. E o Averroes, ele vai exercer uma influência muito grande, destaca isso aí, ó, sobre o Tomás de Aquino. Por quê? Porque ele vai traduzir, ele vai comentar muitas obras do Aristóteles. Tanto que ele vai ficar conhecido no mundo ocidental como o comentador. Por quê?
por conta desses vários comentários que ele tem, alguns comentários mais extensos, outros comentários mais curtos, mas sempre se debruçando sobre a obra do Aristóteles. O Averroes tinha uma admiração, assim, isso fica claro nas suas obras, gigantesca pelo Aristóteles. Para ele, o Aristóteles, assim como para o Maimônides, que vem na sequência, assim, a expressão máxima da inteligência humana. Aristóteles era o cara para o Averroes. Galera, eu estou olhando aqui que nosso tempo está chegando ao final. Deixa eu ver aqui se eu tenho... O meu computador, eu não sei se ele está exatamente certo, mas acho que está assim, 54. Se eu começar o Maimônides agora, acredito que talvez eu não consiga terminar. Então, eu vou fazer o seguinte, na próxima aula, eu termino o Maimônides no começo da aula, e aí eu inicio um novo tópico, tá bom? Eu vou pedir para vocês, vou passar uma tarefinha aqui para vocês, vou pedir que vocês façam na apostila a página 42 e a página 43, tá? Porque aí na apostila, página 42 e 43, pede para você exatamente descrever as ideias filosóficas do Avicena e do Averroes. E aí eu vou convidar você para fazer a leitura da página 43, tá? 43 do Maimônides. Outro detalhe, eu olhei aqui agora, eu preciso fazer uma pequena correção na nossa apostila. Me ajudem a lembrar isso na aula que vem? É sobre o Averroes. A apostila tem uma coisa aqui que eu quero corrigir junto com vocês, tá bom? Beleza? Deixa eu ver. Então, meus queridos, eu não vou segurá-los mais não, porque senão o próximo professor já voa no meu pescoço, né? Avua no meu pescoço, como diria meu avô. Ó, beijo para vocês, fiquem com Deus, façam a tarefinha aí e até semana que vem. Tchau, professor. Tchau, tchau, gente.